Os mitos nos ajudam a entender as relações humanas e guardam em si a chave para o entendimento do mundo e da nossa mente analítica. A mitologia grega, repleta de lendas históricas e contos sobre deuses, deusas, batalhas heróicas e jornadas no mundo subterrâneo, revela-nos a mente humana e seus meandros multifacetados. Atemporais e eternos, os mitos estão presentes na vida de cada ser humano. Não importa em que tempo ou local, somos todos deuses e heróis de nossa própria história. Ares é um deus grego, filho do rei e da rainha dos deuses, Zeus e Hera, na antiga religião grega. O culto de Ares não foi muito grande, sendo centrado na região norte da Grécia e em Esparta, uma das mais importantes cidades-estados da Grécia Antiga. Embora muitas vezes tratado como deus olímpico da guerra, ele é mais exatamente o deus da guerra selvagem, sede de sangue ou matança personificada. Os romanos identificaram-no como Marte, o deus romano da guerra e da agricultura, que eles tinham herdado dos etruscos. Entre os helenos, sempre houve desconfiança de Ares, e ele era detestado por Zeus. Ares foi geralmente diminuído em nome de sua meia-irmã, Atena, que, embora fosse deusa da guerra, a posição de Atena era de guerra estratégica, enquanto Ares tendia a ser a violência imprevisível da guerra. O seu lugar de nascimento e sua casa verdadeira foram colocados muito longe, entre os bárbaros e traços belicosos, onde ele se retirou depois que seu caso com Afrodite foi revelado. Embora Afrodite seja mais conhecida como esposa de Hefesto em mitos tardios, ela foi mais retratada com Ares, que por representar virilidade e seu amante ideal no imaginário clássico. O casamento de Afrodite com Hefesto teria chegado ao fim após a exposição da traição dela com Ares e na Guerra de Troia. Homero diz que Afrodite é consorte de Ares. A paixão de ambos representa o dualismo entre amor e ódio, sendo constantemente representados juntos em obras de arte. Ares permaneceu um adjetivo e epíteto em tempos clássicos. Zeus Areios, Atena Areia, até Afrodite Areia. Em tempos micênicos, as inscrições mencionavam Eneálios, um nome que sobreviveu em tempos clássicos como um epíteto de Ares. Corvos e cães, animais que se alimentavam dos cadáveres nos campos de batalha, são sagrados para ele. Culto. Embora importante na poesia, Ares raramente foi incluído no culto da Grécia Antiga. Detinha poucos templos e santuários, parecendo mais presente nos ritos de batalha. Seu culto foi centrado ao norte, na região de Tessália, Tespróxia e Trácia, mesmo estando implicado no mito de fundação de Tebas, onde ele apareceu em poucos mitos. Em Esparta havia uma estátua do deus acorrentado, para mostrar que o espírito de guerra e vitória nunca deveria deixar a cidade. O templo de Ares na Ágora de Atenas, que Pausânias viu no século depois de Cristo, só tinha sido movido e rededicado lá durante o tempo de Augusto. Na essência, ele era um templo romano a Marte. O Areópago, o Monte de Ares, onde São Paulo pronunciou sermões, é situado em algumas distâncias de Acrópole. Em tempos arcaicos, era um terreno para disputa. A sua conexão com Ares possivelmente foram baseado em uma etimologia falsa. Pode ser puramente etiológica. Aparência e iconografia. Símbolo de Marte. Ares tinha uma quadriga desenhada com rédeas de ouro para 4 garanhões imortais que cuspiam fogo. Entre os deuses, Ares era reconhecido pela sua armadura de latão. Ele brandia uma lança ou uma espada na batalha. Os seus pássaros agudos e sagrados eram a coruja de celeiro, o pica-pau e o bulbo, e especialmente no sul, o abutre. De acordo com Argonáuticas, os pássaros de Ares, Ornites areoi,
eram um bando de pássaros que lançavam penas em forma de dados que guardavam o templo das Amazonas do deus em uma ilha costeira do Mar Negro. Em Esparta, em uma noite quitônica de sacrifício de um cão, a Enyalios ficou assimilado ao culto de Ares. O sacrifício poderia ser feito a Ares na véspera de uma batalha para pedir a sua ajuda. Na escultura clássica, Ares era representado como um homem bonito, muitas vezes nu, vestindo um elmo grego e segurando uma lança ou espada. O deus é geralmente difícil de identificar por causa da falta de atributos distintivos. Uma estátua de um guerreiro armado poderia facilmente representar um herói mítico ou um guerreiro histórico. O símbolo de Marte, Ares romano, uma seta representando a espada e um círculo representando o escudo, era usado como símbolo do masculino e do planeta Marte. Na Renascença e obras de arte neoclássicas, os símbolos de Ares são a lança e o elmo. O seu animal é o cão e o seu pássaro é o abutre. Em trabalhos literários dessas eras, Ares parece como cruel, agressivo e sanguinário, injuriado tanto por deuses como por seres humanos, muito como ele era nos mitos gregos antigos. Mitologia. Hefesto surpreende. Afrodite e Ares, de Jonathan Reis, 1679. No conto contado de Bardo da Sala de Alcínio, o deus do sol, Hélio, uma vez espiou Ares e Afrodite, amando um ao outro secretamente na sala de Hefesto. E ele prontamente informou um incidente ao cônjuge olímpico de Afrodite. Hefesto conseguiu pegar o casal em flagrante. E, para tanto, ele fez uma rede especial fina e resistente como o diamante para pegar os amantes ilícitos. E, no momento apropriado, esta rede foi jogada e encurralou Ares e Afrodite em um abraço apaixonado. Mas Hefesto ainda não estava satisfeito com a sua vingança. Ele convidou os deuses olímpicos e deusas a examinar o casal infeliz. Por causa da modéstia, as deusas duvidaram, mas os deuses testemunharam a vista. Alguns comentaram a beleza de Afrodite, outros opinavam em trocar de lugar ansiosamente com Ares, mas todos zombaram dos dois. Uma vez que o casal foi solto, Ares, embaraçado, fugiu para longe, a sua pátria, Trácia. Em um detalhe interpolado muito posterior, Ares põe o jovem Alectrião à porta para avisá-los da chegada de Hélio. Como Hélio diria a Hefesto da infidelidade de Afrodite se os dois fossem descobertos, mas Alectrião adormeceu. Hélio descobriu os dois e alertou Hefesto. Ares ficou furioso com Alectrião e o transformou em um galo, que agora nunca esquece de anunciar a chegada do sol na manhã. A fundação de Tebas. Um dos papéis de Ares, que era situado em terra firme na própria Grécia, estava na fundação do mito de Tebas. Ares colocou um dragão para guardar a nascente em Tebas. Pseudo-Apolodoro mencionava em algumas versões, diziam que o dragão era filho de Ares, e este dragão foi morto por Cadmo, sendo o antepassado dos tebanos, já que os dentes do dragão foram semeados na terra como uma colheita da qual nasceram soldados totalmente armados, que lutaram até a morte, até que só sobraram 5, quando Equionte, um deles, comandou que eles passassem a lutar. Os nomes destes semeados espartos eram Equionte, Udeu, Quitônio, Hiperenor e Peloro. Para propiciar Ares, Cadmo serviu 1 ano, equivalente a 8 anos atuais, a Ares, e depois disso casou-se com Harmônia, a filha da união de Ares com Afrodite. Ares e os gigantes. Em um mito arcaico e obscuro relacionado à Ilíada, pela deusa Dione e a sua filha Afrodite, 2 gigantes quitônicos, os Aloídas, chamados por Oto e Efialtes, lançaram Ares em cadeia e puseram-no em uma urna de bronze, onde ele permaneceu durante 13 meses, 1 ano lunar. E teria sido o fim de Ares e seu apetite de guerra. E se a bela Ereboia, a madrasta dos jovens gigantes, não tivesse dito a Hermes que eles tinham feito,
ela relatou: em um destes suspeitos, um festival de licença, que é feito no 13º mês, Ares ficou gritando e uivando na urna até que Hermes o resgatasse, e Artemis enganou os Aloídas, fazendo um assassinar o outro. A Ilíada. A escultura de Ares, cópia romana do original grego, Vila Adriana em Trívoli. Na Ilíada, Homero representou Ares como não fixado na lealdade, nem respeitando Atenas, a ordem certa das coisas. Ele prometeu a Atena e Hera que ele lutaria do lado de Aqueus, mas Afrodite foi capaz de persuadir Ares para o lado dos troianos. Durante a guerra, Diomedes lutou com Heitor e viu Ares lutar ao lado dos troianos. Diomedes pediu que os seus soldados retrocedessem lentamente. Então Hera, a mãe de Ares, viu a sua interferência e perguntou a Zeus, o seu pai, para a permissão de expelir Ares do campo de batalha. Hera estimulou Diomedes a atacar Ares, portanto ele jogou uma lança em Ares. E os seus gritos fizeram Aqueus e os troianos igualmente tremerem. Atena então pegou a lança e machucou o corpo de Ares, que gritou de dor, e fugiu para o Monte Olimpo, forçando os troianos a retroceder. Depois, quando Zeus permitiu que os deuses lutassem na guerra novamente, Ares tentou lutar contra Atena para vingar-se de seu dano prévio, mas foi mais uma vez ferido quando ela lançou um enorme seixo rolando nele. Contudo, quando Hera, durante uma conversa com Zeus, mencionando que o filho de Ares, Ascálapos, foi morto, Ares desatou a chorar e quis se juntar à luta do lado dos aqueus, descartando a ordem de Zeus que nenhum dos deuses olímpicos deveria entrar na batalha. Atena parou Ares e ajudou-o a tirar a sua armadura. Outros mitos. Ares aprendeu o criminoso Sísifo, um homem piedoso que se atreveu a sequestrar o deus da morte Tânato. Durante a batalha entre Héracles e Cignos, filhos de Ares, o deus interveio, mas foi ferido pelo herói e forçado a fugir de volta para o Olimpo. Ares apoiou ativamente as Amazonas em muitas guerras e batalhas. A mais famosa delas foi sua filha Pentesileia, que se juntou à Guerra de Troia. Companheiros de guerra. Deimos, o terror, e Forbos, medo, eram seus companheiros na guerra. Crianças nascidas de Afrodite, segundo Hesíodo. A irmã e companheira de assassinato de Ares era Eris, a deusa da discórdia, ou Ene, a deusa da guerra. Derramamento de sangue e violência. Ele também foi assistido pelo deus menor da guerra, Eníalios, seu filho com Enio, cujo nome bélico, o mesmo significado que Enio, também servia como um título do próprio Ares. A presença de Ares era acompanhada por Quidônios, o demônio do estrondo da batalha, bem como Macai, batalhas, ou Hashimai, carnificinas, Polemos, um espírito menor da guerra, provavelmente um epíteto de Ares, como ele não teve nenhum domínio específico. E a filha de Polemos, Alala, a deusa da personificação do grito e de guerra grego, cujo nome de Ares usou como seu próprio grito de guerra. Sua irmã Hebe também realizou banhos para ele. Consortes e filhos. Há vários filhos de Ares. Cíquino, da Macedônia, que foi tão assassino que tentou construir um templo com as caveiras e os ossos de viajantes que ele matou. Héracles então matou esta monstruosidade abominável, gerando a ira de Ares, a quem o herói feriu. Cultura moderna. Ares é o principal antagonista em quadrinhos da DC Comics. Na história da super-heroína Mulher Maravilha, também faz uma aparição na série animada da Liga da Justiça, Sem Limite. Ele é dublado por Michael York no episódio Gavião e Pombo. Já em Cavaleiros do Zodíaco, o Grande Mestre recebeu o nome do deus Ares, onde era o comandante dos 12 Cavaleiros de Ouro, cada um com uma armadura de um signo do zodíaco grego.
sendo o grande grupo rival dos 5 Cavaleiros de Bronze, liderados por Saori Kido, encarnação da deusa Atena. No anime no Santuário, mais tarde também apareceu como Marte no Saint Seiya Ômega, onde foi descrito uma batalha nos tempos mitológicos entre Ares e Atena. No game Empire Earth, uma das unidades robóticas que se pode construir na era digital se chama Ares. Ares também é um antagonista principal na série de jogos God of War. O anti-herói principal, Kratos, era guerreiro de Ares, mas foi traído quando Ares fez Kratos matar sua própria esposa e filha, com a ajuda dos outros deuses. Kratos então mata Ares e vira um novo deus da guerra. Ares também aparece na história em quadrinhos da Marvel Comics como um membro proeminente dos Mighty Avengers. Ele desempenha o papel como de Wolverine e Thor, tanto tendo os traços de violência como força de Thor. Ele é também o antagonista principal da versão em quadrinhos da Marvel Hércules. Ares aparece como um personagem maior na série de TV em Hércules. As Viagens Místicas e Xena, a Princesa Guerreira, tanto como vilão como anti-herói, bem como ter um amor unilateral de interesse por Xena. Ele foi interpretado por Kevin Smith. Ares também apareceu na produção de Hércules da Disney e as suas séries animadas originadas. Os animadores da Disney retrataram-no em uma armadura de guerreiro e o elmo como sua roupa. Ele também é retratado tendo uma rivalidade com a sua irmã Atena na série animada. Ares é o nome de um dos deuses falsos de Ilion, uma novela escrita por Dan Simmons. Há um manhwa, desenho em quadrinho sul-coreano chamado Ares. O míssil que substitui o ônibus espacial será chamado Ares. Uma companhia de fabricação de armas em Shadowrun no jogo é chamado de Ares. Ares aparece também na série de livros juvenis de aventuras de Percy Jackson e Os Olimpianos, escrita por Rick Riordan, baseado na mitologia grega. Na série, Ares é retratado como violento e louco por uma guerra. Ele também é um grande inimigo do personagem principal da série. Ares também apareceu nas telonas como antagonista no filme Mulher Maravilha de 2017, onde ele é interpretado por David Tellez. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo sobre mitologia grega. Se curtiu, deixe seu like, compartilhe em suas redes sociais, ative o sininho e ajude o canal a atingir a meta de 100 mil inscritos. Nós do Curioso Mundo MV agradecemos a sua presença e até o próximo vídeo.